Voltamos a falar sobre o dado de inflação dos Estados Unidos, o chamado CPI, o Índice de Preços aos Consumidores. Para isso, eu recebo agora no nosso estúdio o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Will, seja bem-vindo, meu cara. Um prazer tê-lo por aqui, presencialmente em São Paulo, conversando conosco aqui no estúdio. Com certeza é um prazer estar aqui falando contigo. Presencialmente é diferente, né? Com certeza é diferente. Diferente também foi esse dado de inflação. Há alguns meses a gente não via um efeito um pouco mais incisivo para aumento de inflação, especificamente nos Estados Unidos. Muitos perguntavam, cadê o efeito tarifário? Cadê o efeito dessas políticas comerciais dos Estados Unidos? Temos uma inflação que sobe 0,3%, no anualizado vai para 2,7%. Eu queria já lhe perguntar, já vemos efeitos da política comercial ou é mais voltado para combustíveis, sazonalidade forte, todo mundo saindo de férias? Qual que é a cara dessa inflação? Claro. Acho que Gabriel, a gente tem que entender um pouco a dinâmica, né, do que foi a economia americana em meio a essa turbulência, né, de tarifas. O primeiro trimestre teve uma explosão de importações, as empresas anteciparam esse movimento, prevendo essas tarifas, e isso vai até março ali mais ou menos. E o segundo trimestre, você vê um colapso das importações e a atividade que já aconteceu no primeiro trimestre, ela dá uma desacelerada. Por quê? Porque você já se preparou para as tarifas. Então, assim, o que isso tem a ver com a inflação? Tem a ver que essa inflação ela ainda está sendo impactada paulatinamente e de forma devagar por conta disso. Teve uma antecipação às tarifas. Nesse dado de hoje, o que a gente viu ali em junho, né, que é o dado de junho, na parte de móveis, né, se você pegar móveis para casa, você já viu uma inflação um pouco maior. Foi uma inflação mensal de 1%. Por quê? Tem parte relevante do mobiliário americano que é importado, vem do Vietnã, vem da Indonésia, vem de vários lugares onde você tem tarifa. Na parte de autos, você ainda não viu. Então você começa a ver alguns impactos aqui e acolá, de forma marginal, mas que mantém aquela inflação ali resiliente e que não deixa a inflação ceder, né, que é o cenário melhor para quem quer ou quem espera um corte de juros nos Estados Unidos. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui nos principais itens. Eu separei a apresentação do CPI para a gente olhar um pouquinho sobre esses principais efeitos na inflação. Vai ficar muito difícil aí para o pessoal nos acompanhar. Eu vou puxar aqui, vou tentar dar um zoom danado para ver se a gente consegue dados mais fáceis. Vamos lá. Todos os itens subiram 0,13, está lá na primeira linha aqui destacada na arte do CPI. Comida subindo 0,3%, basicamente em linha com o índice geral. Comida fora de casa também subindo 0,3%. Se eu puxo o dado anualizado, dá para ver que a comida e a comida fora de casa estão subindo um pouquinho mais do que a inflação, cerca de 3%. Fora de casa, por exemplo, subindo 3,8%. E aí mais ligado, né, Will, a serviços. O serviço nos Estados Unidos está ficando mais caro, não necessariamente o alimento, mas a gente já vê um efeito um pouco mais incisivo. Para energia, a gente tem uma alta neste mês geral de 0,9%. Puxada por quem? Óleos combustíveis e gasolina. Gasolina e óleos combustíveis subindo entre 1% e 1,3%. Tem efeito sazonal nesta alta, Will? E tem talvez efeito de guerra que a gente viu nos últimos dias? Teve efeito da guerra, né? Especialmente quando o petróleo faz aquele spike, ele, ainda que tenha voltado, mas ele entra no cômputo do mês, você teve um petróleo alto e um petróleo baixo. E lá nos Estados Unidos é muito rápido. A gente sente na bomba isso, não demora alguns dias, o preço do petróleo já impacta diretamente no preço da gasolina. Então é um pouco disso, mas ali tudo bem, né? Porque não tem nada a ver com tarifa, tem uma questão, ou pode ter a ver com tarifas na medida que os Estados Unidos tarifando o Brasil, por exemplo. Importante pauta importadora americana do Brasil é petróleo, né? Mas ainda não é o caso desse dado específico, que tem muito mais a influência ali da guerra. Mas quando a gente olha, né, a inflação, o que importa ali é a parte de serviços, que nem você falou, né, que não cede. A moradia, que também demora um pouco a ceder, é mais resiliente. E você começa a ver, que nem eu falei, aqui e acolá, por exemplo, imóveis, autos ainda não deu, mas daqui a pouco pode vir a dar, né, o impacto de tarifas. Ainda pequeno, mas eu acho que, a meu ver, o ponto aqui é que impede a inflação de ceder mais para abrir aquele espaço de você ver uma inflação já na meta. Então, bom, não tem argumento
para o Banco Central não cortar juros. Não, acho que o cenário acaba sendo de, bom, essa inflação ela permanece por aí, mais para perto do 3 do que para perto do 2, e isso só municia, né? Contrariamente à vontade do Donald Trump, só municia. E o Banco Central diz, olha, não vou cortar ainda, vamos aguardar, né? Perfeitamente. Você mencionava autos, tem aqui veículos novos, até com queda no mês de junho, Exato. olha só, 0,3% de queda para veículos novos, veículos e caminhões usados também com queda de 0,7%. Temos tarifas já vigentes para importação de veículos de outros países, que não fabricados nos Estados Unidos, essa taxa é de 25%. Então a gente ainda não vê, talvez, este efeito diretamente na inflação. Aí Pode teve, puxar um pouquinho teve pro lado? antecipação também, né? Assim, você viu uma forte venda lá no início, né? No primeiro trimestre, antecipou, compra o carro, troca o caminhão, porque vai vir tarifa aí, então já teve um pouco dessa antecipação especificamente aí. Perfeito. Então, mais uma vez, esse movimento de predição do Exato. que viria a acontecer. Falou, Donald Trump vai chegar com o pé na porta, vai chegar com tarifaço, melhor trocar de carro agora do que esperar para ver. Então, nós já tivemos este efeito. Até me chama a atenção, veículos novos, cerca de... Opa, vou até puxar aqui, veículos novos, inflação de 0,2%. Então, está bem abaixo da inflação cheia, que é de 2,7%, apesar das tarifas. Will, onde nós sentiríamos talvez os primeiros impactos? O que está faltando reagir aqui para a gente falar efetivamente as tarifas estão tendo efeito no custo de vida nos Estados Unidos? Nesta tabela toda aqui dos principais itens, qual que a gente vai ver respondendo primeiro quando os efeitos começarem a aparecer? Que a gente falou ali, a parte de eletrodomésticos e imóveis, isso já começa a pegar. É a história até que o Powell uma vez citou, né, das tarifas que impactaram diferentemente máquina de lavar roupa e máquina de lavar louça, pelo componente importado que você tem em cada uma delas. Mas é mais ou menos por aí, na parte de eletrodomésticos e imóveis, você já começa a ver. A parte de vestuário também tende, né? Se você pegar qualquer camiseta nos Estados Unidos, você vai ver que vem de Bangladesh, da Indonésia ou do Vietnã. Então, daí também você deveria ver. Carros demoram um pouco mais, os bens discricionários eles demoram um pouco mais, houve muita antecipação, se vendeu muita televisão nos Estados Unidos, se vendeu muito carro, muito trator, muito caminhão, mas em algum momento, nos próximos meses, você deve ver isso. E aí, por último, mas não menos importante, né, também alimentos, né? Quando você começa, aquela coisa caricata, né, assim, quando tarifou, o México falou, não, o sanduíche com o avocado, o abacate vai ficar mais caro, né? Mas de fato, assim, da mesma forma que está tarifando o Brasil, o café. Mas se não comprar do Brasil, pode comprar da Colômbia, mas se tarifar a Colômbia também vai ficar mais caro e por aí vai, né? Então, assim, dos alimentos ainda deve aparecer em algum momento. Agora, assim, não acho que assim, vai ter um grande spike de inflação, né? Eu acho que o ponto é isso, mantém essa inflação resiliente mais para perto do 3%, e aí, no mínimo, de novo, você municia o Banco Central e aí a gente pode discutir, poxa, mas está 4,5% a taxa, será que não poderia vir 4,25 ou 4,5%? Será que não poderia vir para 3,75%? Pode ser que sim, eu acho que ok, né? Você tem margem ali para 2 cortes, mas também não muito mais que isso se a inflação permanecer no 3%, né? Perto do 3%. Então a gente tem talvez um Banco Central com uma taxa restritiva o bastante para segurar essa inflação. Teria até espaço para este corte, por isso que o mercado ainda vê 2 cortes em 2025, apesar de inflação em 2,7%. Seria essa avaliação. Inflação pode ser um incômodo, vai permanecer alta, mas tem taxa de sobra, então corta um pouco. Seria ideal. Exato. O que eu tenho falado muito é que assim, o mercado de trabalho é que vai dar o tom. Entendi. Se daqui a pouco você vê o mercado de trabalho arrefecendo muito fortemente, taxa de desemprego eventualmente aumentar, não foi o caso, tá? Pedido de seguro-desemprego aumentar, criação de postos de trabalho diminuir, vai dar um sinal de que a economia está desacelerando e aí sim pode gerar mais pressão para o Banco Central americano vir a mexer nos juros, né? Mas por hora não é o caso. Agora, Will, efeitos desse tarifaço, dessa política comercial, eles vão ser ainda observados para a inflação, a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos meses, mas a gente já tem um segundo semestre do ano, e é todo tarifado, porque no dia 2 de abril a gente começou com as tarifas lá nos Estados Unidos, foi o dia da liberação dos Estados Unidos. E a gente tem agora uma temporada de resultados. A gente vai ver o efeito nas empresas, especificamente deste tarifaço. Como é que está a sua expectativa para essa temporada que foi aberta hoje com publicações de grandes financeiras americanas? Não, legal ter comentado porque esse vai ser o tom. Eu acho que é um grande teste essa semana para o mercado. Começa bem, né? O pontapé inicial foi bem, o JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, números melhores do que o esperado. Mas por que eu digo que vai ser um grande teste? Porque a gente está lá com a Bolsa nos Estados Unidos na máxima histórica, né? Por incrível que pareça, depois
né, de 2 de abril, voltou para a máxima histórica. Bem verdade que já houve aquela realocação global, outras bolsas performaram bem ao longo desse ano, a própria Bolsa Brasileira, a Bolsa da Polônia, a maior alta do mundo e por aí vai. Agora, a Bolsa Americana está na máxima. Está na máxima com tarifas vindo aí, com o Trump eventualmente brigando com outros países. Mas por quê? Porque as empresas demonstraram bons números no primeiro trimestre, surpreenderam positivamente. Nesse segundo trimestre, o que eu diria que são os principais temas? Primeiro, que eu diria que o sarrafo está mais baixo. As expectativas de mercado elas foram bastante depreciadas. O mercado não tem uma expectativa tão forte de crescimento de lucros, o que é muito bom para as empresas, né? Porque fica mais fácil superar aquela expectativa. Já antevendo essa desaceleração, tarifas, incertezas e por aí vai, o mercado aponta para um crescimento de lucros do S&P de 2% ou 3% na comparação ano contra ano. É um dos menores crescimentos dos últimos trimestres. Então, assim, por que eu digo que vai ser um teste? Bolsa está na máxima, empresas reportam seus números, batem as expectativas do mercado, a tendência é no mínimo sustentar esse S&P. Se vier números muito ruins, aí sim abriria espaço para falar em realização. Porque veja, com guerra, tarifa e tudo mais, não se falou em realização. Por quê? Porque você tinha ali um ponto de apoio, de sustentáculo do mercado, essa ideia de que as empresas, apesar dos pesares, vão bem. E não dá para esquecer também que a gente vem tendo uma revolução nos Estados Unidos, a revolução da inteligência artificial, investimentos muito grandes, vai ser outro ponto de atenção do mercado, é ver quanto que, por exemplo, a Meta vai investir em AI. Se vier um número muito grande, gera aquele receio, poxa, mas será que esse dinheiro está sendo bem investido? Será que já foi um problema, na Meta, quando criou o metaverso e gastou dinheiro e não deu em nada? Então vai ser algo que o mercado vai olhar, é o chamado CAPEX das empresas em inteligência artificial. Se estima algo em perto de 350 bilhões de dólares, quando você pega Amazon, Meta, Google, Apple, as grandes empresas, quanto que elas estão investindo em AI. Agora, esse investimento em AI também está ajudando a economia americana como um todo, a despeito de todos os receios que a gente está vendo. Parece que existe uma economia por trás, fazendo uma revolução do AI, acontecendo essa revolução do AI, a despeito de tudo aquilo que eventualmente gera de ruído, que o Trump acaba gerando. Com certeza. Essa inteligência artificial, na tua percepção, ela já está pulverizada entre as empresas americanas ou ela está concentrada em apenas 1 ou 2 players? É o caso de NVIDIA e Microsoft, que eram os paladinos da inteligência artificial, todo mundo foi correr atrás. E aí, alguns meses atrás, você colocava a inteligência artificial no teu balanço, a empresa disparava, multiplicava de valor. Isso já está pulverizado? Você vê talvez um mercado se amadurecendo em questão de lidar com inteligência artificial, Will? Olha, Gabriel, sinceramente eu acho que a gente está recém no início, cara. Assim, não está nada pulverizado, não. Eu acho que está extremamente concentrado ainda. Os players que você surfa em inteligência artificial, os principais players ainda são aqueles mais atrelados à infra. O que eu digo com infra? Qual que é o uso hoje na nossa vida, no dia a dia? A gente até usa o ChatGPT, a gente cada vez mais as empresas vêm buscando automatizar certas coisas, mas ainda, a meu ver, muito aquém daquilo que pode vir a ser. E aí as comparações são, infelizmente, o jeito de você fazer o jeito de você analisar isso é comparar com a internet. Pensa lá, você não conseguia vender um livro, uma caneca, um computador online, simplesmente porque era difícil, todo mundo não tinha acesso à internet, você tinha que esperar até meia-noite, a internet de escada, coisas do arco da velha, isso, mas que é um pouco mais velho que nem eu já viveu isso, Mas você não conseguia vender um livro ou vender um computador online, era impensado. Agora você compra um computador andando de ônibus, aqui você entra chega ali. Hoje ainda, Exato, chega hoje. O negócio desenvolveu. Então é a mesma coisa, o e-commerce ele só desenvolveu depois que a internet, a infra estava já bem instalada. A gente ainda está falando só em infra. A Amazon está investindo 10 bilhões num data center em North Carolina. O Elon Musk, 30 bilhões num data center no Tennessee. A Stargate, que é a OpenAI, Microsoft, Oracle, 100 bilhões de dólares num data center lá no Texas. Isso é infra ainda, você está falando de infra. É data center, capacidade de armazenamento e processamento através da NVIDIA, para daí você criar modelos e utilidades práticas para o nosso dia a dia. Então acho que ainda está muito cedo, acho que ainda tem muito espaço para crescer. Nesse primeiro momento ainda muito concentrado nessas empresas de infra, da mesma forma que lá no passado a gente falava da Cisco, da Siemens, que são grandes empresas ainda, Sim. Mas qual que era o foco da internet no passado? Era ter um modem.
era ter uma internet um pouco mais rápida, era fibra ótica. Hoje em dia ninguém olha mais isso, né? Todo mundo olha qual que é a empresa do e-commerce nova, a rede social, por aí vai. Então é um pouco disso. Entendi. Dizem que, eu achei incrível essa comparação, não sei quem fez primeiro, mas foi uma ótima comparação. Na corrida do ouro, quem ganhou dinheiro mesmo foi quem vendeu a pá, Vendeu né? a pá, então exato. A gente tem uma comparação interessante. Will, para a gente terminar essa conversa, a gente tem essa questão de alinhamento de expectativas que eu acho super importante. Quanto menores as expectativas, é mais fácil de surpreendê-las. E também, se as expectativas já forem baixas e as empresas não atendê-las, aí a decepção é ainda maior. Fala, todo mundo já revisou para baixo as projeções. E mesmo com essas revisões para baixo, as empresas não conseguiram atender, então tem alguma coisa errada. Você fala em uma possível realização caso este cenário aconteça. Realização para onde? Para onde que o investidor americano vai apontar os seus canhões, vai colocar o seu dinheiro? É para fora dos Estados Unidos, fuja da América, ou para dentro dos Estados Unidos, mas para outros ativos? É o caso, por exemplo, de ativos de renda fixa. Como é que funciona essa alocação em um eventual cenário de realização? Claro. Quando eu falo em realização, falo um pouco daquela realização meio normal ali, né? Quedas de 5% acontecem 3 a 4 vezes por ano no índice S&P 500, né? Quando o índice cai 5, tem ação ali que caiu 10, né? Assim, é normal, né? Quedas de 10% são mais raras, elas acontecem uma vez por ano e meio que já aconteceu em abril. Talvez possa acontecer lá na frente, a gente não sabe, mas você já teve uma esse ano pelo menos, né? Normalmente é uma vez por ano que você tem. Quando Silicon Valley quebrou, você teve aquela realização, aquele receio, né, de que ia ter um 2008 de novo, bancos quebrando, aquela coisa toda, e não aconteceu nada disso. Então, assim, quando eu falo em realização, primeiro para pontuar, acho que algo perto ali, uma queda de 5% no S&P, normal, daqui a pouco volta para 6 mil pontos, normal também, saudável até como a gente fala, essa realização. Esse rearranjo, essa realocação global, a meu ver, ela já aconteceu, né? Você pode investir agora na Bolsa da Alemanha, mas ela já subiu 50%, enquanto a Bolsa americana não subiu praticamente nada. Por múltiplos, é verdade que a Bolsa Americana parece mais cara, mas porque tem muito mais empresas de tecnologia embarcada, enquanto que quando você investe na Europa, na Alemanha, você está apostando nesse estímulo fiscal aí que se fala, né, da Alemanha gastar mais com defesa e tudo mais, e isso gerar algum crescimento na Europa. Só que isso, já, a meu ver, já foi um pouco precificado esse ano. Então, essa ideia de sair da América... muito cuidado, hein, investidor brasileiro que recebe essa informação, né? Que quando a gente fala sair da América em contexto global, você fala numa alocação tática no Brasil de 2% da carteira, 3% da carteira, 1% para o México e por aí vai. Né? Você continua com 60% nos Estados Unidos. É assim que o mundo funciona, é assim que o gringo vê mercado de capitais global. Vou reduzir um pouco aqui nos Estados Unidos, vou sair de 68 para 63. E esse 5% eu vou pegar um pouco em Brasil, vou jogar para cá ou para lá. E daqui a pouco reverte isso. Acho que essa ideia toda do short em dólar, cada vez mais já é um trade meio crowdado, talvez já comece a se exaurir, até porque a economia americana continua resiliente. Will Castro Alves, que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe desejo uma ótima terça-feira e uma boa semana. Obrigado a vocês pela recepção. Valeu, até a próxima.